Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje é segunda-feira, e segunda-feira vocês sabem de giro do motor. Não tivemos Fórmula 1, não tivemos a Fórmula Indy, foi um fim de semana de poucos eventos, mas isso não impede a gente de vir aqui na segunda-feira contar pra você o que aconteceu de melhor no mundo da velocidade nesse final de semana. Então, sem mais enrolações, tem MotoGP, tem NASCAR e por aí vai, então bora pro vídeo. Começamos o vídeo com a Fórmula 4 alemã, ou a DAC Fórmula 4, né? Que chegou nesse final de semana em Zandvoort, na Holanda. Sim, a Fórmula 4 alemã viaja para outros países além da Alemanha. E seguimos com a batalha entre Andrea Kimi Antonelli e o brasileiro Rafa Câmara, onde o italiano levou a melhor em todas as 3 corridas da rodada tripla. Kimi Antonelli venceu as corridas 1 e 2 e foi segundo na corrida de número 3. Já Rafa Câmara foi segundo nas corridas 1 e 2 e foi o quinto na corrida 3. Lembrando que até aqui na Fórmula 4 alemã, o Rafa Câmara foi o melhor novato em todas as corridas até aqui. Em todas as corridas ele foi o melhor novato. No campeonato, o Andrea Kimi Antonelli segue mais líder ainda, dessa vez com 205 pontos. Rafa Câmara aparece em segundo com 50 pontos de desvantagem para Kimi Antonelli. Rafa Câmara está com 155 pontos. Vamos para o Rally agora, para o WRC, que teve a etapa africana nesse final de semana no Quênia. Sim, o Rally de Nairobi, onde Rovanperä, o líder do campeonato, voltou a vencer a 4ª vitória dele em 6 rallies até aqui em 2022. Ninguém segura o finlandês Kalle Rovanperä até aqui no WRC. Quem venceu o Power Stage, que dá uns pontinhos ali a mais, foi o vice-líder do campeonato, o belga Thierry Neuville. Mas é Rovanperä quem está cada vez mais líder do campeonato e se encaminhando para o título do WRC em 2022. São 65 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o belga Neuville. A próxima etapa é o Rally da Estônia daqui a 2 semanas. A NASCAR voltou com força total nesse final de semana com as 3 categorias principais correndo juntas. Sim, a Truck Series, a Xfinity e a Cup Series. Todas elas em Nashville. E começamos falando da Truck Series, que já está no finzinho ali da temporada regular. E o pole foi o Ryan Preece, correndo apenas a sua 6ª corrida na temporada. E o primeiro segmento foi marcado por pancas de traseira. A primeira foi de Jack Woods após ser tocado. E depois tivemos a de Kenan Murphy. Mas quem venceu o segmento foi Zane Smith. Segmento esse inclusive que terminou com Colby Howard rodando. Mas ele segurou legal. Então chegamos no segundo segmento, onde o líder do campeonato, Joe Hunter Nemechek, foi tocado por Carson Hocevar e perdeu boas posições. O segundo estágio inclusive foi vencido por Ryan Preece, o pole position. Agora o terceiro estágio foi mais caótico. Primeiro com esses 2 incidentes aí que vocês estão vendo na tela. Deu um bom entretenimento. Só que no fim a vitória ficou com Ryan Preece, a primeira dele em 2022. E no finalzinho o Zane Smith ganhou a 2ª posição na linha de chegada. E assim, agora Zane Smith é o líder do campeonato da NASCAR Truck Series. E agora restam apenas 2 provas para o final da temporada regular: Mid-Ohio e Pocono. Agora vamos falar da nossa Xfinityzinha, que sempre é uma prova muito interessante, só que dessa vez teve o domínio completo de um piloto. O pole foi Riley Herbst e na corrida até tivemos um pouco de caos. Tivemos ali a boa briga pela liderança entre Ty Gibbs e Justin Allgaier, fora as várias amarelas no terceiro segmento, com as rodadas de Brandon Jones, Jeffrey Earnhardt e até uma amarela envolvendo 3 carros. Mas no fim, quem venceu foi Justin Allgaier, que venceu também o primeiro e o segundo segmento. Ele dominou a corrida, fez barba, cabelo e bigode. Algo bem raro disso acontecer na NASCAR em 2022, né, dele vencer todos os segmentos. Mas Justin Allgaier foi lá e doutrinou Nashville. O líder do campeonato ainda segue sendo AJ Allmendinger, só que ao contrário da Truck Series ainda tem muito chão para o final da temporada regular. Tem muitas corridas pela frente ainda. Agora é a vez da Cup Series, onde tivemos uma trabalheira danada para ter corrida. Mas tivemos. O pole position era Denny Hamlin e tava tudo normal, tava tendo corrida, teve a largada, até que na volta de número 41
a corrida foi interrompida pela chegada de raios à região do autódromo ali. Lembrando que não pode ter corrida em oval com raios ou chuva, enfim, não pode ter. E a corrida então foi retomada depois, onde logo de cara já tivemos a batida do Alex Bowman, né, fazendo ali o cosplay de Porpoise em seu carro. E no fim, após uma grande briga e uma grande chegada, Martin Truex Jr. venceu o primeiro segmento. E no segundo segmento, a corrida foi interrompida de novo, só que dessa vez porque chegou a chuva, cara, e chegou uma chuva forte. Uma chuvarada que pararia até a Fórmula 1. E após mais de 2 horas de paralisação, com aquela ameaça da corrida ser realizada no dia seguinte, ou seja, hoje, a corrida foi retomada às 11 horas da noite, horário de Brasília. Lembrando que a corrida foi paralisada às 9 horas da noite, horário de Brasília. E a prova foi retomada com Nashville já de noite. E após o retorno da bandeira verde, Martin Truex Jr. venceu de novo, dessa vez o segundo segmento. E novamente com Denny Hamlin em segundo. No terceiro estágio, cara, tivemos muitos momentos. Como a quase batida do Ryan Blaney que virou rodada, o pneu solto do Chris Buescher e até o motor estourado de Josh Bilyk. E no final, quem venceu foi ele, o líder do campeonato número 9, Chase Elliott, com mais de 7 horas de prova. Esse resultado é a segunda vitória no ano do atual líder do campeonato, que agora é mais líder ainda. A Moto 3, Moto 2, MotoGP e Moto E chegaram nesse final de semana para a Holanda, para a Catedral da Velocidade em Assen. Aquela que é para muitos a corrida mais especial de todo o calendário da MotoGP. E começaremos falando da Moto 3, que como de praxe teve uma boa prova. O pole position foi o japonês Ayumu Sasaki. Isso seria só o começo para ele. Na corrida, o brasileiro Diogo Moreira infelizmente sofreu uma volta longa, o que prejudicou e muito a corrida dele, e ele terminou na 16ª posição. E lá na frente o pau tava comendo pela liderança, era a briga ali pela liderança entre Guevara, Sasaki, Suzuki. O líder do campeonato, Sérgio Garcia, tava ali no bolo, mas um pouquinho mais afastado do pelotão, é verdade. Mas na última volta, Davi Munhoz derrubou o Jaume Maziá e os dois caíram. Isso deixou a briga pela vitória ainda mais entre os dois japoneses, Sasaki e Suzuki. E no fim, Ayumu Sasaki venceu na Holanda e conquistou a primeira vitória dele na Moto 3. Com Guevara em segundo e Sérgio Garcia em terceiro, ganhando a posição na linha de chegada. Um final de corrida espetacular e que ainda por cima deixou a briga bem próxima no campeonato. Sérgio Garcia segue líder, porém somente a 3 pontinhos à frente de seu companheiro de equipe, o segundo colocado, Izan Guevara. Diogo Moreira é o 15º colocado no campeonato e é o segundo melhor novato da temporada até aqui. Vamos de Moto 2 agora, que teve uma boa corrida, uma corrida bem interessante. O pole position foi Jake Dixon, mas isso não significaria muita coisa, afinal a liderança trocaria de mãos várias vezes durante a corrida. Tinha um pelotão grande ali na frente brigando pela vitória, né? Lembrando muito as corridas da Moto 3, geralmente na Moto 2, um ali toma a liderança e abre, e como eu falei, várias vezes a liderança trocou de mãos. Marcel Schirota, Cameron Balber e Albert Arenas, que estavam brigando lá na frente, caíram. E o Augusto Fernandes foi ganhando posições ali devagarzinho, até chegar em Jake Dixon, fazer a ultrapassagem e assumir a liderança. A Ogura, que perdeu várias e várias posições, se recuperou e foi parar na segunda posição. No final, o vencedor foi Augusto Fernandes, mais uma vez na temporada, a terceira vitória dele no ano, com Ayogura em segundo, Jake Dixon em terceiro e Celestino Vietti na 4ª posição. Vietti que largou em 11º. E o campeonato agora está empatado. Vietti e Augusto Fernandes, ambos estão na liderança com 146 pontos, com Vietti, né, levando vantagem por ter mais segundos lugares. E o Ogura, que é o terceiro, aparece somente a 1 pontinho atrás deles. A diferença do primeiro para o terceiro é de 1 ponto só. O campeonato da Moto 2 tá bom e tá bom demais. A MotoGP é o assunto agora, a categoria rainha do Mundial de Moto Velocidade, que nesse final de semana teve uma corrida muito boa, cara, uma corrida boa mesmo, cara, movimentadíssima em Assen. Começamos com o quali, onde o pole position foi Pecco Bagnaia, mais uma pole dele,
em 2022 com Fábio Quartararo em segundo. Então veio a largada e Pecco Bagnaia largou bem demais, manteve a ponta e até abriu no começo. Isso pois o pega pela segunda posição estava intenso entre Aleix Espargaró, Fábio Quartararo e Jorge Martin. O vice-líder do campeonato, Aleix Espargaró, estava em segundo e o líder do campeonato, Fábio Quartararo, estava em terceiro. Lembrando, Fábio Quartararo antes desse GP da Holanda tinha 34 pontos de vantagem para Aleix. E tinha 34 pontos. Até que o francês decidiu fazer uma manobra arriscada na curva 5, caiu e quase derrubou o Aleix. O espanhol, inclusive, caiu para a 15ª posição, uma manobra desastrada do Quartararo. Quartararo que após a corrida foi punido com uma volta longa para o próximo GP, que é daqui a 5 semanas em Silverstone. O líder do campeonato logo depois teve um problema no controle de tração, acabou tendo uma queda em high side, aquela que ele é arremessado da moto, e deu adeus ao GP da Holanda. Então começaria o show de Aleix Espargaró, que foi recuperando as posições após cair para a 15ª posição. Ele foi passando gente, foi passando, passava as Suzuki, passava as Gresini, foi ganhando posições. Até que quando a chuva começou a cair, que inclusive foi bem passageira e fraca até, Aleix estava na 8ª posição. E se aproveitando ali da pista que estava um pouquinho úmida, mas bem pouquinho, Jack Miller, que já havia pagado uma volta longa no começo da corrida, foi se recuperando. Passou o Brad Binder e estava ameaçando Maverick Viñales pela 3ª posição. Só que nessa brincadeira, o Aleix passou o Jorge Martin e chegou nessa briga aí, onde na última volta, na última curva, ele passou o Brad Binder e o Jack Miller, os dois de uma vez só, em uma ultrapassagem sensacional dupla, para conquistar a 4ª posição. Que ultrapassagem do Aleix! Na frente, Pecco Bagnaia controlou a prova e venceu a sua 3ª corrida em 2022, uma importante vitória aí para o campeonato. Em segundo chegou o Marco Bezzecchi, em seu primeiro pódio na MotoGP, ele que é estreante, né, primeiro ano dele na MotoGP, e de quebra ele ainda conquistou o primeiro pódio da equipe do Valentino Rossi na MotoGP. E fechando o pódio apareceu Maverick Viñales em seu primeiro pódio pela Aprilia. E completando o top 10 nós tivemos Aleix Espargaró, Brad Binder, que ainda passou, né, naquela ultrapassagem dupla ali, o Binder passou o Miller, Jack Miller, Jorge Martin, Joan Mir, Miguel Oliveira e Alex Rins. O campeonato na MotoGP agora está entrando de férias, só volta daqui a 5 semaninhas para o GP da Inglaterra em Silverstone. E segue tendo Quartararo liderando, porém agora há 21 pontos para Aleix Espargaró. É uma vantagem grande, segue sendo uma vantagem grande. Porém agora, uma queda dele na próxima corrida, somada com uma vitória de Aleix Espargaró, dá a liderança ao espanhol. Então é algo que precisa ter um pouco de cuidado, Quartararo. As coisas ainda estão em aberto. Inclusive, para finalizar aqui a MotoGP, eu quero destacar essa cena espetacular do Fábio Quartararo indo se desculpar com o Aleix Espargaró e os dois saindo ali numa boa, numa resenha. É muito da hora, cara. E para finalizar o vídeo, nós vamos falar aqui da Moto E, categoria elétrica de motos ali do Mundial de Moto Velocidade, que foi louca e perigosa. Começando então pelo pole position para esse GP da Holanda, que foi Dominic Egeter, o líder do campeonato. Eric Granado largaria em segundo nas duas corridas. A primeira prova foi movimentadíssima, várias e várias trocas de posição ali, principalmente na liderança, até que na última volta, na última curva, Dominic Egeter passou Mattia Casadei e venceu a primeira corrida na Holanda. E detalhe, Eric Granado conquistou a segunda posição de Mattia Casadei na linha de chegada. Os três primeiros chegaram... Meu Deus, é 4. Os três primeiros chegaram com uma diferença de menos de 1/10. Os três juntinhos na linha de chegada. Muito da hora. E na segunda prova já começamos com uma zona em relação à chuva. Isso pois a direção de prova, né, adiou um pouquinho ali a largada para as equipes colocarem os pneus de chuva. Aí beleza, botaram ali a volta de apresentação e tudo mais para poder reconhecer um pouco a pista. E aí perceberam que as equipes não tinham colocado os pneus de chuva. Aí tome bandeira vermelha, volta ali, adiada a largada de novo para poder colocar os pneus de chuva. E aí sim, depois de trocar todo mundo e tal, a distância da corrida foi diminuída de 8, que já era pouco, né? A Moto E, as corridas são bem curtinhas, para 6 voltas. Então foi dada a largada e tudo mais, a corrida prosseguiu, ou melhor, a corrida começou. Na volta 4, o Eric Granado estava liderando até que aconteceu um grave acidente
envolvendo Mikel Pons e Marc Alcoba. O Pons levou a pior, acabou saindo de maca, com lesões, teve uma fratura na vértebra, chegou a ter hemorragia interna, mas ficou tudo bem com ele. Ele já fez post no Instagram dizendo que tá bem, tudo beleza. Ainda bem, cara. Eric Granado foi o vencedor, só que a corrida foi encerrada com 4 de 6 voltas. No final acabaram considerando apenas 3 de 6 voltas e aí eles deram metade dos pontos para essa corrida 2. Com isso, Eric Granado não conseguiu tirar vantagem para cima do Dominic Eggert no campeonato, muito pelo contrário. E a vantagem do suíço para o brasileiro agora é de 31,5 pontos, restando 2 etapas e 4 corridas. Enfim, esse foi o Giro do Motor. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí pra rapaziada. Não se esqueça de mandar sugestões nos comentários, cara. Eu tô sempre pedindo aqui e às vezes tô pegando e tudo mais. Então, pode aí, pô. Sempre lendo. Manda aí. Não se esqueça também de entrar no nosso servidor no Discord, link na descrição. Enfim, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!